Gênesis 26, 27. Diz assim, ó. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A Bíblia de vocês deve estar completamente diferente. Deve estar o homem agora, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pedi para a Thaís colocar a versão mais fácil para que vocês entendam, tá bom? Se tiver muito diferente, lê aqui, para que vocês entendam. Então, pedi para a Thaís colocar a versão mais simples, mais fácil, para que todos vocês compreendam, certo? Esse versículo que a gente acabou de ler aqui. Deus, o ser humano. Quando Deus criou eu e você. Amém? Vou contar para vocês aqui um pouquinho da sua história. Talvez você não saiba a sua história. Da onde que você veio? Da onde que você veio de fato? Esse versículo aqui escreve exatamente isso. Que eu e você, nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus, certo? Quando você vê uma pessoa, ela tem um corpo, né? Um corpo humano, morto. Você vê que o corpo da pessoa está ali, mas a pessoa já não está mais ali dentro, sim ou não? Você vê a pessoa deitada numa maca, a pessoa está ali, o corpo da pessoa está ali, mas a pessoa de fato não está mais ali. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia fala que Deus moldou um boneco de barro e soprou dentro do ser humano, a vida, o fôlego de vida. Vocês compreendem? Quando Deus faz um boneco de barro e sopra, no instante que Deus sopra, a vida passa a existir, a vida entra dentro do ser humano. E a vida que o ser humano carrega, ela é diferente de qualquer vida que você possa ver na criação. Ó. Você vai na floresta, você vai ver um boi, você vai ver uma vaca, você vai ver um macaco, você vai ver um cachorro. Mas em nenhum lugar da floresta, da criação de Deus, você encontra alguém como ser humano. Por quê? Tem uma coisa. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, agora pois façamos o homem, conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Glória a Deus, vocês compreenderam? Então, aonde que é a sua essência? Da onde que você veio de fato? Você veio de Deus. Embora você tenha nascido do seu pai e da sua mãe, você e eu, a gente estava dentro dos nossos pais, os nossos pais dentro dos nossos avós dentro dos nossos tataravós, e assim vai, até chegar no primeiro homem e na primeira mulher, Adão e Eva. Eles foram os primeiros seres humanos a existir. Eles foram os primeiros seres a existir. Certo? Compreenderam até aí? Só que teve uma coisa que Adão e Eva fez. E aquilo que Adão e Eva fez influenciou toda a humanidade. Toda a humanidade. Vou dar um exemplo para você. É como seu pai e sua mãe hoje, eles vão e compram um carro, compram uma casa, e daí, de repente, morre ou vai para outro lugar. E a dívida fica para você. Como se seu pai e sua mãe comem doce, mas quem fica com cárie é você. Foi o que aconteceu. A Bíblia fala que Deus criou um ambiente perfeito. Fala assim, ambiente perfeito. Antes de Deus criar o homem, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, criou o tempo e o espaço, criou todas as coisas. E Deus fez um jardim, um lugar bem pleno ali, fez um jardim bem bonito. Depois que Deus fez o jardim, toda a criação, Deus viu que aquilo era lindo, bonito demais, mas faltava alguma coisa. E aí Deus vai e cria o ser humano. Deus cria Adão, depois vê Adão só, cria Eva. O que acontecia no jardim? Fala assim, no jardim. Fala assim, no jardim, o homem tinha comunhão com Deus. Então o jardim, vocês já ouviram falar, né? O jardim do... Existia o jardim e existia o Éden. O que era o Éden? Fala assim, o Éden é um ambiente, fala assim, um ambiente espiritual. Certo? Então existia um jardim, só que era assim, da cerca do jardim para dentro, quem entrava sentia algo, vou colocar nas palavras, né, que vocês devem conhecer, sentia uma energia, uma vibração, que nada mais era do que a presença manifesta de Deus. Vocês entendem? Vou tentar ilustrar para vocês aí. Pensa num lugar mais do que mágico, era o jardim. Então Deus cria o homem e o homem vivia ali com Deus. A Bíblia fala que Deus descia todo dia, 6 horas da tarde. Deus descia e
sentava e tinha comunhão com o homem. Deus conversava. Conversava com Adão, perguntava a Adão o que ele tinha feito, como é que foi o dia. E ali o homem, o ser humano e Deus tinham plena comunhão. Fala assim, eu sou um ser espiritual. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso daí. Que vocês são seres espirituais. E até que esse culto acabe eu vou mostrar pra vocês. Vocês são seres espirituais. Certo? Vocês são seres espirituais. Espirituais. Não tem como a humanidade, o ser humano, a ciência, eles vão fugir, vão bater cabeça para um lado e para o outro. Mas é como negar a própria realidade. Vocês são seres espirituais. A Bíblia fala que Deus é espírito. Se Deus é espírito, Deus criou o homem também a sua imagem e sua semelhança. Então, ele criou a partir do espírito. Igor, o que é espírito? Fala assim, espírito é... Fala assim, um ser... Vou colocar outras palavras. Uma entidade que eu não posso ver, mas ela é real. Certo? Então existem alguns espíritos. Vou falar para vocês, sejam sinceros agora. Quantos de vocês já tiveram uma experiência, costumo falar isso porque a maioria já tiveram, de ver um vulto, de ver alguma coisa quando era criança? Quem teve? Levanta a mão aí, vamos ver se você tem coragem. Hã? Ou acordar assombrado de noite, sentindo que vai morrer, que vai se enforcar. Tenta estar dormindo, tenta chamar a mãe, mas não consegue. Por quê? Fala assim, isso é o mundo espiritual. Certo? Então a gente está falando do mundo espiritual. Então esse é o mundo. O que é o mundo espiritual? Tudo que é espiritual, consequentemente, é invisível. Você não consegue ver a olho nu. Porém, é mais real do que essa cadeira, do que esse microfone que eu estou segurando. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou as coisas visíveis a partir do invisível. Vou dar um exemplo para vocês aí. Quando vocês viram a doença que teve no mundo, sim ou não? A gripe. Como você quer chamar? Dá para ver com os olhos nus? Dá? Mas não existe? Sim ou não? Pessoas. Mas não dá pra? Vocês estão entendendo? O reino espiritual é a mesma coisa. Amém? Então fala assim, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Certo? Ó, lembra que eu falei pra vocês que tinha um ambiente perfeito e o jardim, ali Deus descia. Naquele ambiente Deus falou uma coisa para Adão. Deus falou assim, a Bíblia fala que tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse assim, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Na tradução da Bíblia, no hebraico, diz, e morrendo morrerás. Deus disse assim para ele, se você comer do fruto dessa árvore, morrendo morrerás. A Bíblia fala que Deus sai de perto deles, de repente Eva vê a fruta, a Bíblia fala que a serpente, fala assim, a serpente é o diabo. Tem pessoas que têm medo do diabo, mas sim, o diabo existe, ele é real, ele é um ser que foi criado por Deus. Ele não foi criado mal, certo? Foi criado bom, porém ele se tornou mal. Fala assim, Deus é o Deus de livre-arbítrio. Então Deus deu a liberdade para ele ser quem ele quisesse ser. Ele se tornou mal. A Bíblia fala que o diabo queria o lugar de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Como ele não poderia fazer nada contra Deus, ele tocou em quem Deus ama. Então a Bíblia fala que ele seduz Eva. Eva come do fruto, Adão come do fruto. Ó, quando é que já sentiram medo na vida? Medo. Sentimento de medo. Tristeza, frustração. Hoje os nomes é mais moderno, né? Depressão, ansiedade. Aquele vazio. De onde que veio a primeira pessoa a sentir um sofrimento? De onde que veio o primeiro pensamento de medo? O primeiro pensamento de tristeza? Foi daí. A Bíblia fala que no instante que Adão come, ele sente medo. E ele sai correndo e se esconde de Deus. Sabe quando sua mãe fala para você lavar a louça ou encher a garrafa de água? Fala, eu vou sair. Quando eu voltar, quero ver que se você encheu as garrafas de água, se você limpou a casa. E você não faz, você acaba esquecendo. Quando sua mãe vem, o que você faz? Você fica com? O que minha mãe vai fazer? E agora? Foi a mesma coisa que aconteceu. A Bíblia fala que quando Deus desce no jardim, Adão está escondido com medo. Porque ele tinha feito o que Deus falou para ele não fazer.
Igor, tá bom, mas o que isso tem a ver comigo? É aqui que eu quero que vocês entendam. Por causa daquela atitude de Adão, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles nasceram no jardim. Porém, os filhos dele, Caim e Abel, eles nasceram fora do jardim. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Onde aconteceu o primeiro assassinato do mundo? Primeiro assassinato. Primeira pessoa que foi morta. Hã? Foi seu irmão matando o Caim, matou a Abel. Vocês estão entendendo? Você vê, só deles ter nascido fora do ambiente onde a presença de Deus não estava, a maldade, o demônio, as coisas malignas já tomaram conta do coração dele. Estão entendendo? Bem simples. Estou indo bem devagarzinho para que vocês entendam. O meu maior desejo aqui é que fique claro para vocês. Por causa daquilo que Adão e Eva fez, a humanidade inteira, fala assim, a humanidade da qual eu faço parte, foi desconectada, foi desligada de Deus. Então, o homem agora não podia mais entrar nesse ambiente perfeito. O homem, o ser humano, não pode mais, foi impossibilitado a ter comunhão com Deus. O homem não poderia falar com Deus, certo? Por causa daquilo que Adão fez. Fala assim, só que Deus ama profundamente o que ele criou. Vai aí em João 3, capítulo 1. João 3:1. Vocês entenderam? Existe uma realidade que é uma realidade superior à nossa que a gente vê, que é a realidade espiritual, certo? Ó, quando a gente é jovem, quando a gente é criança, geralmente, a gente tem alguns vislumbres, algumas pequenas experiências com essa realidade superior, com todas as coisas, certo? Dei um exemplo para vocês, o exemplo do vulto, o exemplo de sentir muito medo, de sentir tristeza. Isso é porque coisas estão acontecendo no reino invisível, porém você não é capaz de ver, certo? Bem simples. João 3, capítulo 1. Fala assim, até um ponto, o homem foi desligado da conexão com Deus. Pensa assim, você tem até o celular, mas não tem Wi-Fi. Você não consegue se conectar na Inter? Vocês estão entendendo? Então existiu o ser humano, mas Deus estava distante. O ser humano lá e Deus aqui e o ser humano lá. Fala assim, só que Deus ama a sua criação. Quem é a sua criação? Fala assim, eu. Fala assim, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Certo? Então Deus amou a sua criação. E Deus não aceitou ver as pessoas que ele criou longe, distante dele. Só que para o homem poder voltar agora para Deus, alguém tinha que pagar o preço. Lembra que Deus disse para Adão, se você comer dessa fruta, certamente morrerás, você vai morrer. A Bíblia fala que Adão come, quando ele come ele não morre. Ó, fala assim, existe três mortes. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Existem 3 mortes. A mais comum que a gente vê é a morte física. Quando um parente, quando alguém que a gente conhece morre. Essa é a mais simples. A primeira morte aconteceu quando Adão comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto, ele foi desligado da presença de Deus. Sabe um peixe fora da água? Dentro do coração, fala assim, dentro. Fala assim, dentro. Dentro do coração, Adão foi desligado. Por isso que todas as pessoas que nasceram a partir de Adão e Eva, assim, também nasceu desligado de Deus. Então a primeira morte, fala assim, a primeira morte foi espiritual. O homem foi desligado de Deus. Fala assim, a segunda morte é a consequência da primeira. Por que o tempo está passando, eu e você estamos ficando mais velhos? Estamos caminhando em direção a morte. Vocês pensam que a vida aqui é eterna? Não, eu e você estamos ficando mais. A gente tem sonhos, desejos, vontades, mas não tem pra onde fugir. Nada nessa cadeira. Nessa cadeira que você está sentado, ela é para sempre, ela se desfaz, que ela é feita de plástico. Vai alguns milhões de anos, mas é desfeita. Vocês estão entendendo? Então, porque Adão morreu, Adão foi desconectado de Deus, todas as pessoas que nasceram dele também foram desconectadas.
É por isso que a morte existe. Você pode pesquisar a ciência, tudo aí que você quiser. Eles não têm explicação para a morte. Assim, mas Deus tem. Vocês estão entendendo? Então a consequência do que Adão fez gerou morte física no corpo. Por isso que todo ser humano vai crescendo, 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 crescendo. De repente ele para de crescer, começa a envelhecer e morrer. Você vai ver pessoas que ela é saudável, ela não tem doença, ela não tem nada. Porém ela vai caminhando para a morte. Ela morre de velhice. Certo? A Bíblia fala sobre isso, mas não é isso que a gente vai entrar hoje. Então vocês entenderam? Fala assim, tem 3 mortes. A primeira morte é a espiritual. O homem foi desligado daquele ambiente da comunhão com Deus. Por consequência disso, o corpo dele começa a se deteriorar dia a dia. E a última morte, fala assim, é a pior. A última morte é a pior. A última morte é a separação eterna de Deus, que é o que a gente conhece como o inferno. Muitas pessoas falam, o inferno, tem uns demônios, tem o fogo, tem tudo. Só que a pior coisa do inferno não é demônio, não é fogo, não é nada disso. A pior coisa do inferno é nunca mais. Pensa assim, nunca mais você vai conseguir ter comunhão com Deus. Essa é a pior coisa. A Bíblia fala que só Deus é bom. Deus é a fonte de todo bem, de todo amor, de tudo que é bom. E um ser humano nunca mais, eternamente, consegue ter comunhão com Deus. Isso é um inferno. Certo? Eu não sei como que é a mente de vocês com relação ao inferno. Mas é isso, é basicamente isso. A separação eterna de Deus. Simples? Vocês estão entendendo? Ó, a gente começou falando de coisas espirituais. Agora a gente vai começar a baixar um pouquinho e vai começar a falar das coisas mais simples para que vocês entendam. Certo? Estão acompanhando? Vamos lá. João 3:1. Igor, e agora como é que faz para voltar, para ter comunhão com Deus? Como que faz agora? Jesus nos ensina. Ó. Gênesis 3:1. Havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, que era um líder dos judeus. Verso 2. Uma noite ele foi visitar Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um enviado de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Onde Jesus chegava, a realidade espiritual se manifestava. Como assim? Se tivesse uma pessoa doente, Jesus estendia a mão e a pessoa era curada. Se houvesse algum espírito maligno oprimindo a mente da pessoa, Jesus estendia as mãos e aquilo que era ruim saía, certo? E aquele homem reconheceu e falou, essas coisas não podem ser feitas por um ser humano normal. Por isso, eu entendo que você é uma pessoa enviada de Deus. Versículo 3. E Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ó, presta atenção agora aqui, que é pra mim e pra você, ó. Presta atenção. Ninguém pode ver o reino se não nascer de... Então existe uma realidade espiritual que o mundo lá fora, quando eu falo mundo lá fora, as pessoas vivem no seu dia a dia como se ela não existe. Elas vivem normais, elas trabalham, compram, bebe, vende, dorme, casa, trabalha, estuda, elas fazem tudo normal, fisicamente. Mas existe uma realidade espiritual que os olhos delas estão fechados. Elas vê apenas alguns vislumbres, elas vê alguns momentos daquilo se manifestar. E como ela não sabe lidar, ela tem medo. Certo? Mas fala, afirma ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver, fala assim, ver. Quer dizer, ninguém pode ver o reino invisível, o reino espiritual, se primeiro ele não nascer de... Então, se a pessoa ela não passa por essa experiência do novo nascimento, as coisas espirituais para ela não faz sentido. Para ela é só tipo, não, beleza, sei lá, eu só quero minha casa, minha família, meu carro, tipo, eu quero minha vida normal. Porque não faz sentido. Agora, uma vez que você nasce de novo, tudo lhe é revelado. A sua mente se abre. Versículo 4. Ó, Nicodemos perguntou, como é velho de nascer de novo? Jesus falou para ele assim, é necessário que você nasça de... o que Nicodemos pensou? Nicodemos falou assim, poxa, eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo e vou sair de novo? Tá vendo? Ele pensou de forma natural, ele pensou que ele ia nascer de novo. Não, Jesus não estava falando disso. Fala assim, o novo nascimento, ele é espiritual. Quando o homem foi desligado da vida de Deus, o espírito do homem morreu. É como se tivesse uma parte de cada pessoa na terra que está adormecida.
Ela tá lá, só que ela tá adormecida, ela tá morta, ela não tem função. Certo? Quando a pessoa crê em Jesus, isso volta a ter vida nela. Ela volta a ter comunhão com Deus. Era isso que Jesus estava falando. Era desse nascimento. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Olha o versículo. Olha o que Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do da água e do Espírito. Certo? Fala assim: espíritos são reais. Fala assim: quer eu acredite ou não. É inerente a gente. É uma realidade que existe independente da gente. Certo? Só que o Espírito que Jesus está falando aqui, fala assim, é o Espírito Santo. Ninguém pode compreender as coisas de Deus se essa pessoa não tiver o Espírito. E esse é o meu desejo, que vocês recebam hoje. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração com esse culto aqui. Que vocês recebam o Espírito, certo? Quem quer receber o Espírito Santo? Isso é pessoal. Eu posso querer, mas se você não quiser, ele não invade. Diferente dos demônios, que os demônios se acharem, ele destrói sua vida. Mas o Espírito Santo é educado. Ele não entra se ele não for convir. Quem é o Espírito Santo, Igor? Você é o Espírito Santo? É Deus. Deus. Ó, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, o Espírito Santo está aqui. Vocês estão vendo ele? Hã? Sim ou não? Mas ele está aqui. Igor, como que você sabe? Já já vocês vão ver. Igor, como que você pode ver que o Espírito Santo está aqui? Porque eu nasci de... Essa experiência que eu estou lendo aqui para vocês, eu passei por isso. Lembra que eu falei para vocês? Eu já tive sentado aí. Não entendia nada, minha mente era uma escuridão. Sentia tristeza. Ó, o sentimento que mais me acompanhava. Hoje eu entendo que era um espírito maligno que atormentava. Era suicídio. O desejo de tirar a vida. Porque na minha mente eu pensava assim, minha vida não tem valor, eu sou só um pozinho nesse mundo. Pra que viver? Tanto faz viver, existir. Não faz sentido, né? Por que eu vim nesse mundo? Da onde que eu vim? Por que eu existo? São perguntas que o homem não tem resposta. Certo? Ó, não tô contando nada pra vocês aqui que eu não tenha passado, que eu não tenha vivenciado. Por que eu posso afirmar com convicção pra vocês que o Espírito Santo tá aqui? Porque eu sou capaz de... Vocês não podem ver ainda, mas eu creio que a partir de hoje vocês vão ser capazes de ver. Eu acredito que a partir de hoje o Espírito Santo, aqueles que quiser, aqueles que de verdade se permitir, vão ter essa experiência. E mais do que eu falar, é você provar. Certo? Vamos voltar aqui, vamos devagarzinho. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar, quer dizer, ninguém pode desfrutar. Pensa em entrar assim. Existe uma vida natural, uma vida normal, e existe uma vida debaixo da presença de Deus, no ambiente do jardim. Ninguém pode cruzar de lá para cá se ele não nascer do Espírito. Certo? Da água e do Espírito. A água aqui simboliza duas coisas. Quando você se batiza nas águas e quando você começa a ser lavado. Fala assim, lavada. Pela palavra de Deus. Quando você começa a entender o conteúdo que está escrito na Bíblia e começa a transformar o seu entendimento e você começa a enxergar todas as coisas. Tem uma coisa que só a pessoa que tem o Espírito Santo tem. A Bíblia fala que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem uma sabedoria que não é uma sabedoria natural, uma sabedoria humana. Não é uma, vamos dizer, uma absorção de conhecimento. É uma capacidade de perceber todas as coisas de maneira como Deus as percebe. Certo? Isso aqui é um pouco profundo, mas é bem simples. Então não tem como cruzar de um lado para o outro se a pessoa não nascer do Espírito. Então não adianta, ela não vai entender. Você vai falar de Deus, ela vai pensar que Deus é uma religião, ela vai pensar que, não, Deus não, religião não tem nada a ver com religião. Fala assim, é relacionamento. É Deus querendo ter comunhão com você. Mente isso. Deus quer você como filho dele e como amigo pessoal dele. Vocês entendem? Bem simples. Põe o próximo, Thaís. Ó, quem nasce de pais humanos
é um ser de natureza Então ele tá falando aqui, ó, do nascimento comum. Gabi tá esperando o neném. Então vai ser o nascimento comum da filha da Gabi. Então quem nasce normal, do ser humano, do pai e de uma mãe, não é uma pessoa normal. Quem nasce do Espírito, ou quem nasce do Espírito, é um ser de natureza espiritual. Então, essa partezinha que está dentro de você aí, adormecida, no instante que você recebe o Espírito Santo, ela acende. Você nasce do Vou dar um exemplo para vocês. Nasce dentro de você fala assim, uma vontade, um desejo de ter comunhão com Deus. Dentro de você nasce uma vontade de querer conhecer Deus, de saber quem Deus é, de querer Deus, mas como assim? Dentro de você nasce uma vontade, um desejo, que não é ninguém chamando você para ir para a igreja, não é nada disso. É algo dentro do seu interior. É o seu espírito. Sabe, vou dar um exemplo para vocês aqui, vocês já tiveram um relance. Sabe quando você faz algo que você sabe que você não deveria fazer? Aí vem aquela vozinha dizendo para você, ó, você não deveria fazer. Quem que vocês acham que é aquilo ali? Hã? É o seu A gente tem o costume de chamar de é a minha consciência. Mas por quê? Tem pessoas que mesmo tendo a consciência, vai lá e faz errado. Porque o espírito enfraquecido está morto. Certo? Vocês estão entendendo? Estou indo bem devagar. Vamos lá. Quem nasceu do Espírito é um ser espiritual. Põe o próximo, Thaís. Por isso não fiquem admirados que eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Então isso daqui é para todas as pessoas. Todas as pessoas que querem se aproximar de Deus, ela precisa ela precisa passar pela experiência do novo nascimento. Põe o próximo, Thaís. Ó, o vento sopra onde quer e ouve o seu barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que é nascido do Todos que é nascido do Espírito passa a viver agora de uma forma diferente. Sua vida muda, sua perspectiva muda, tudo muda. Porque você muda. Você interiormente acontece uma transformação profunda no seu ser. Põe o próximo, Thaís. Ó, olha esse versículo. Eu não sei vocês, mas acredito que quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender isso. Ó, o Nicodemos pergunta para Jesus, mas como pode ser isso? Põe o próximo, Thaís. E Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Quer dizer, o Senhor é um homem tão sábio, tão estudado, não entende isso? Tão simples que eu estou falando? Põe o próximo. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e cantamos ou testemunhamos do que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Põe o próximo. Ó, olha esse versículo. Olha esse versículo. Se vocês não crerem quando falo das coisas desse mundo, das coisas normais, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Jesus falou assim, se eu estou falando para vocês coisas simples aqui, vocês não creem, imagine se eu falar para vocês aquilo que realmente eu quero falar. Se eu falar para vocês as coisas celestiais, as coisas espirituais. Põe o próximo. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. É importante vocês entenderem isso. E Deus fez para reatar a amizade com Deus. O próprio Deus desceu do céu. Fala assim, Jesus não é uma pessoa normal. Qual é a diferença de mim e de você para Jesus? Jesus é o próprio Deus. Lembra que eu falei para vocês que Adão falhou, Adão se distanciou e Deus viu a sua criação e não pôde viver com os seus filhos distante dele? Deus é um ser humano. Deus nasce como um ser humano na terra e vem em busca do homem. Então Jesus Cristo é Deus. Vocês compreendem isso? Parece ser simples, né? Ó, quando você não nasce de novo, você não entende o seu valor. Isso é uma das coisas muito simples. Fala assim, eu não compreendo o meu valor até que eu nasça de novo. Vou dar um exemplo para vocês. Um bandido, um ladrão, ele vai roubar um lugar, ele vai roubar, vou colocar bem simples esse exemplo. Ele vai roubar um banco onde tem bastante dinheiro, uma joalheria, ou ele vai roubar o bar, a esquina? Se ele fosse se arriscar para roubar, em qual vocês acham que ele iria?
no que vale mais a? O que vale mais a pena. Sim ou não? Por que você acha que Deus se faz um ser humano e vem na terra por amor à sua vida? E o diabo, tão famigerado diabo, né, que as pessoas têm medo, tem interesse em ver você mal, ver você destruído, ver você arruinado. Assim por quê? Eu tenho valor. Vocês entendem? Vocês têm um valor que a mente de vocês, a nossa mente natural não é capaz de entender até que o Espírito Santo abra. A nossa compreensão humana natural sem a presença do Espírito Santo não é capaz, a gente não é capaz de entender. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo, esse compreende o valor que ele tem para Deus. Certo? Assim, eu tenho valor. Assim, eu, embora não saiba, sou mais amado do que imagina. Ó, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu. Põe o próximo. Assim como Moisés levantou a cobra, a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Fala da morte de Jesus. Ó, presta atenção agora. Passo prático. Como que eu faço para ter essa experiência aí, isso daí que você está falando? Você só precisa crer. Para que todos os que crerem nele tenham a vida Lembra que eu expliquei para vocês que tem 3 mortes? E a última morte é a morte eterna. Quando você crê em Jesus, a presença do Espírito Santo vem habitar em você e você recebe no exato instante a vida O que é a vida eterna? A vida eterna é a convicção, é a certeza que se eu, vou falar de mim, se eu cair morto, duro aqui agora, eu tenho certeza para onde eu vou. Eu sei que eu vou pro inferno, tenho certeza. Porque é bom? Não. Outra coisa que as pessoas pensam, quem é mau vai pro inferno e quem é bonzinho vai pro céu. A primeira pessoa que entrou no céu foi um ladrão. Por quê? Porque não é por mérito, mas é pela fé. Então, o amor de Deus, ele salva a pior pessoa. A pessoa mais excluída, mais enojada da sociedade, a mais desprezada. O amor de Deus. Sabe, Deus tem um carinho especial com as pessoas desprezadas. Isso é incrível. Com as pessoas que se sentem pequena, que se sentem inferior, que se sente menos que o outro. Deus tem um carinho especial para essas pessoas, porque elas não sabem quem elas são. Assim, Deus é o amor mais puro e genuíno. Vocês entendem? Fala assim, então, para que eu possa nascer de novo, eu só preciso crer. Versículo 16. Esse versículo é um versículo incrível, ele mostra um pouquinho do coração de Deus. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida Então Deus amou o ser humano de uma maneira tão profunda que ele tomou sobre si as dores, as enfermidades, tudo que era castigo sobre o homem e deu para o homem a vida a vida eterna. Glória a Deus. Bem simples. Bem simples. Fala assim, o homem, quando ele não tem o Espírito Santo, ele permanece vazio. Então ele vai no álcool, ele vai nas drogas, ele vai no dinheiro, ele vai no casamento, nos relacionamentos, nas amizades. Ele vai tentar suprir em todos os lugares, mas ele não vai achar. Falo isso pra vocês de experiência própria. Tênis caro, celular caro, namorada, redes sociais, fama. Sabe, hoje vocês mexem no Facebook, sim ou não? Não, né? Vocês mexem no Insta? Vocês têm ideia que eu vi o nascimento do Facebook? Não sou tão velho. Vou falar, parece um tiozinho falando agora, mas na minha época a gente mexia no MS, vocês nem sabem o que é isso. Orkut, vocês nem têm ideia do que é. Então você vai buscar em tudo, mas você não vai Você vai buscar ser. É bem simples a matemática. Você vai tentar buscar preencher algo aqui dentro, com as coisas aqui fora. Só que você não vai Ó, isso daqui é singular e é relativo de cada pessoa. Vai ter pessoas que ela vai passar a vida inteira, mesmo sabendo disso, buscando ser preenchida. Tem pessoas que vai dizer, não, mas peraí,
Se Deus me criou, se eu nasci para viver com Deus, eu não aceito viver uma vida, eu não aceito estar esse tempo na terra, esse tempo que eu vou passar aqui na terra sem conhecer a Deus. Como que eu vou vir a vida sem conhecer o meu pai e a minha mãe? A mesma coisa, como que eu vou vir à existência sem conhecer o meu Criador? Vocês estão entendendo? Tem pessoas que ela vai ignorar isso. Ela vai pensar que Deus é mais uma religião, ou sei lá. Ela não vai compreender que de verdade, a essência dela, da onde ela nasceu, é do próprio Deus. Se você tirar um peixe de fora da água, acontece o quê? Ele perde o oxigênio e tem uma parte dentro de cada ser humano existente na Terra que está amor. Isso não tem como fugir. Fala assim, mas glória a Deus. A esperança é o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando aqui já viu as jovens que né, que se cortam, que tem esse tipo de coisa? Eita, eu vou falar dela de novo. Ela não me tá daí. As meninas, a Thaís, aquela que tá mexendo ali, ó, cuidando ali no som. Quando eu conheci a Thaís, ela tinha exatamente isso, se cortava. Pensamentos, não vou falar nem pensamentos ateus. Ela nem acreditava que Deus existia. Não, esse negócio de Deus. Você tinha o quê, uns 12 anos, Thaís? Não, 12, 13. Bebia mais que... Eu nunca fiquei bêbado, eu nunca bebi, acho que o quanto ela bebeu. Por que eu tô dando um exemplo de vocês pra Thaís? Porque a Thaís foi uma pessoa que teve um encontro pessoal também. Assim como eu também. Mas eu, como tô pregando, sou meio suspeito de falar. Vocês estão entendendo? Então, quando você vive distante de Deus, tudo que você vai ver é desesperança, é a guerra, é o mundo se acabando. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, você começa a dar valor ao seu pai, à sua mãe. Você começa a perceber as coisas que de verdade tem valor. Fala assim, nasce um amor. Igor, qual que é a evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo? O amor. Você se sente tão amado, mas tão amado, que é sobrenatural. Abre Efésios 5:18. Pra gente encerrar. Encerrar não, é pra gente começar o culto. Efésios 5:18. Ó. Esse vai pra vocês que já... Esse versículo é pra vocês. Não, mas eu já entendi, eu já tô na igreja, já tô com Deus. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você pode estar em Deus, você pode vir pra igreja, mas você sempre vai se sentir vazio. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai se sentir vazio. Não vos embriagueis, pois com a bebida que levará vocês à desgraça. Ou na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem outra tradução da Bíblia que vai dizer assim, ó. Mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Olha, se o Espírito Santo só vai encher se eu quiser. Quando Deus cria o ser humano, Ele dá o livre ar. Você tá livre. Se você quiser levantar aqui agora e ir embora, tudo bem. Vocês estão entendendo? Mas eu tenho uma certeza. Nem eu falei pra vocês que eu consigo ver. Eu tenho uma certeza que se vocês veio aqui hoje, o Espírito Santo quer dar pra vocês uma experiência pessoal. Amém? Vocês compreenderam? Bem... Sei que vocês não estão acostumados, né? Parece um professor falando. Extenso. Mas é para que vocês entendam. Vai do seu coração agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Você não está vendo nada ainda. Ele está aqui. Está bem, vamos dizer assim, bem quietinho. Mas quando ele começar a se mover... Igor, por que uma pessoa cai? Por que a outra começa a falar umas palavras esquisitas? A outra começa a chorar? Porque é uma coisa que está acontecendo no interior. E está refletindo aqui fora. A primeira vez que eu fui tocado pelo Espírito Santo, a primeira vez que eu nasci de novo, que eu tive a experiência do Espírito Santo, de receber o novo nascimento, eu fiquei 3 dias. Eu andava, e a sensação que eu tava era pisando na lua. Eu olhava para as pessoas assim, vi uma vontade de abraçar, de amar as pessoas, eu não entendia aquilo. Ó, a primeira vez que aconteceu comigo, eu não entendi muito bem. Era minha avó, hoje está com Jesus, a gente tava orando na garagem, eu lá quieto no meu canto. Pensa assim, se vocês acham que depressão é muita coisa, faz aí depressão vezes 10. Misturado com ansiedade, tudo de ruim que vocês imaginarem. Era eu, de touca no...
com a mente parecia uma metralhadora, não parava de pensar em um medo terrível. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Enquanto tava tendo só a palavra, tava tudo calminho, beleza. Daqui a pouco, quando começou a oração, começou uma coisa no ar. Eu comecei a se tremer, meu coração parecia que ia pular pra fora. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou morrer aqui, não é possível. Mas um instante que minha avó veio até mim e tocou em mim, eu caí. Quando eu caí no chão, a sensação que eu tive, hoje eu sei o que é. Vou contar pra você do jeito que foi. Como se tudo fosse embora. Num instante, tudo. Toda preocupação, tristeza, sumiu. E tudo que eu sentia era uma paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede a mente, que o entendimento humano não é capaz de entender. Eu lembro que me levantaram, minha avó tocou em mim, eu caí de novo. Me levantaram pela terceira vez. Quando minha avó orou por mim pela terceira vez, eu já não conseguia mais ficar em pé. Meu corpo, a minha matéria, meu corpo físico, eu ficava entregue. Mas dentro de mim era um prazer, uma alegria. Sabe, quando você busca, aí você fala, encontrei, achei, eu não quero. A sensação que eu tinha era literalmente, eu não quero mais sair daqui nunca mais. Como que eu faço pra ter mais disso? Como que eu faço pra... Eu tava tendo um contato direto com a presença de... Depois desse dia, eu era a mesma pessoa, fisicamente, ainda tinha um pouco dos mesmos pensamentos, mas dentro de mim tinha acontecido um novo nascimento, algo sobrenatural. É o que eu creio que vai acontecer com vocês hoje, com aqueles que quiserem receber. Você vai receber tanto hoje, e dentro do seu coração vai nascer algo. Talvez seu pensamento, sua mente, sua roupa, sua parte física não é a mesma, mas dentro de você, você vai, não vai ninguém te falar, te convencer. Você vai ter uma certeza que alguma coisa mudou. Amém? Agora eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Quantos querem receber o Espírito Santo? Obrigado, Espírito Santo. Seja cheio. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Lembra que eu falei pra vocês quando tava tudo calminho, que o Espírito Santo estava lá? Vocês estão bem? Uns aqui tá sentindo uma sensação como se estivesse em terra, como se estivesse flutuando. Esse é o desejo de Deus, que você viva assim. Amém? Quero fazer uma pergunta pra vocês. Tem alguém aqui de vocês que quer entregar sua vida pra Jesus? Igor, se eu entregar minha vida pra Jesus, eu vou ser um crente, eu vou ir pra igreja? Você não vai ser um crente. A igreja, vir pra igreja, vai ser a consequência. Mas o que você vai desfrutar vai ser do profundo amor de Deus. Tem alguém aqui que quer? Igor, o que vai acontecer? Nada mais, nada menos. Quando você confessar com sua boca que você crê em Jesus, a Bíblia fala que no reino do Espírito, no reino espiritual, existem livros. Esses livros, tem um livro específico onde está escrito o nome das pessoas. E as pessoas que têm um nome escrito no livro da vida, essas pessoas são de Deus. Mas e se eu aceitar Jesus aqui, eu sair, eu falhar, eu pecar, eu fazer algo errado? Ninguém é perfeito. E o fato de você aceitar Jesus, você está dizendo para Jesus que você quer que Ele more em você e que Ele te transforme. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Vem para frente. Glória a Deus. O que vai acontecer, Igor? Nada. Eu só vou orar junto com você, você vai repetir uma oração. E essa oração vai ser escrita nos céus. E a partir de hoje, você, perante todas as pessoas, publicamente, está declarando que você tem um relacionamento pessoal com Jesus. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Nessa hora todo mundo que fica... Vai você, se você for... Mas é pessoal. Cada um tem que decidir por si mesmo. Tem alguém que quer aceitar Jesus e quer entregar a sua vida, o seu coração para Jesus? Se tiver, vem até a frente. Eu posso ver os
Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Vou perguntar de novo. Tem, se você está sentindo o coração pulsar e vontade de vir, venha. Não tenha vergonha, não tenha timidez. O que vai acontecer? Nada, você só vai orar. Só que a partir de hoje, a presença do Espírito Santo vai estar com você, aonde você estiver. O seu coração agora tem um dono. Você agora tem um dono. Esse dono é Jesus. Deus. Amém? Não tem mais ninguém? Ó, vou dar a última chance pra vocês, hein? Fecha os olhos. Antes da gente encerrar. Fecha os olhos. Glória a Deus. Quando eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu tinha 13 anos. Batizei com 13 anos. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Você tem quantos anos? 13 anos. Olha que eu não sabia. Feche os olhos. O Vini vai louvar esse louvor. E eu quero que você pessoalmente agora, esqueça quem está do seu lado, com seus olhos fechados agora, fale com Deus. E no meio desse louvor eu vou te convidar novamente. E se você sentir vontade e desejo, venha. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Os anjos aqui. Tem mais alguém que quer entregar o seu coração nesse lugar? Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Os anjos aqui. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Este lugar. Tem mais alguém que quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus? Te adoro, te adoro, Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Vem até a frente. Se tiver mais alguém, deixa sair daqui. Te adoro, te adoro, te adoro. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Vem. Se você tiver com anseio, se tiver palpitando o seu coração, vem, não se envergonhe, não se envergonhe. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Oh, Jesus. De glória. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem mais alguém que quer entregar o seu coração, os seus pensamentos, que quer entregar a Deus completamente a sua vida? Eu vejo o Cordeiro e o Leão. Tem mais alguém que quer se entregar a Jesus? De glória. Eu vejo o Cordeiro. Tem mais alguém? Se você está com desejo no seu coração, venha. Não perca essa oportunidade. Depois você vai para casa pensando, poxa, eu deveria ter ido. Rompa a vergonha, a timidez. Se no seu coração se palpita, se o seu corpo está se tremendo, você não consegue parar, é o Espírito. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Se dentro de você algo está dizendo para você, vai, vai. Algo dentro de você diz, sussurrando, diz, vai. Vai, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E o meu coração queima. Tem
mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tá se tremendo, que tá quase o coração saindo pela boca. Não se envergonhe, não se envergonhe. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Não é pra mim, não é pra igreja, é pra Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem, entregue os seus pensamentos, o seu coração, as suas preocupações, os seus anseios. A última vez. Tem mais alguém? Existe mais alguém dentre nós que quer entregar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, o seu coração, a sua alma a Jesus? A última vez. Vem. Vocês que estão aqui na frente, feche os olhos. Repete assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, meu coração a Ti. Ó Senhor Jesus, perdoa hoje todos os meus pecados. Assim, Senhor Jesus, eu creio que hoje todos os meus pecados, todas as minhas falhas e fraquezas estão sendo apagadas. Assim, Senhor Jesus, eu creio que o meu nome está sendo escrito no seu livro aí nos céus. Que o meu nome está escrito no livro da vida. E a partir de hoje, eu sou seu. Fala assim: Senhor Jesus, me dê ainda mais o Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, receba mais o Espírito Santo. Receba mais. Mais. Sejam cheios, cheios. Cheios, cheios, sejam cheios, cheios. A partir de hoje, o Espírito Santo faz morada em vocês. Quer vocês acertem, quer vocês falhem. A partir de hoje, o Espírito Santo faz morada em vocês. Sejam cheios, cheios. A partir de hoje, o Espírito de Deus faz morada em você. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Seja cheio. A partir de hoje, o propósito que Deus tem na sua vida vai ser desatado. E demônio, pessoas, ninguém mais vai ter o poder de tirar você da presença de Jesus. Um amor profundo por Jesus, uma revelação profunda do amor de Jesus vai nascer no seu coração. Seja cheio. Seja cheio. A partir de hoje, todas as tristezas, todos os traumas, todas as feridas, as palavras que te falaram, que está aí dentro de você, como um espinho machucando a sua alma, elas estão indo embora. E a doce presença de Jesus toma conta do seu ser hoje. Você não tem demônio, você não tem espírito maligno, não tenha mais esses pensamentos na sua mente. A partir de hoje, você tem a presença do Espírito. Seja cheio. Seja cheio. Receba mais. Mais. A partir de hoje, o seu nome está escrito junto de Deus. E uma comunhão entre você e Deus. Eu vejo como se você estivesse em lugares e você orasse. Você fala com Deus sozinho. Muitas vezes você está ali sozinho no seu canto, mas você fica conversando com Deus. A partir de hoje, Deus vai se revelar para você. A partir de hoje, você vai conhecer Deus de uma forma profunda, de uma forma íntima, a qual você sequer imaginou ser possível.
E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E na sua geração você vai ser luz para a sua geração. Você vai ser luz. As pessoas vão olhar para você e vão começar a ver Deus sem você abrir a boca. Porque a partir de hoje a doce presença do Espírito faz morada em você. Seja cheia, cheia. E todas as tristezas, as palavras, a sua, muitas vezes, imaturidade de saber lidar com a opinião das pessoas, fica tranquila. Porque o Espírito de Deus vai te ensinar todas as coisas. Oh, seja cheia, cheia. Seja cheia, cheia. A partir de hoje, toda dúvida na sua mente, nos seus pensamentos, vai embora. E você vai conhecer, além da igreja, além da religião, além do que você sequer pensou ser Deus. Deus vai se revelar para você pessoalmente e intimamente. E há uma beleza interior que Deus colocou em você. E ela vai fluir, ela vai saltar. E as pessoas vão ser atraídas até você. Todo medo, toda timidez e toda vergonha está indo embora de você. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito. A partir de hoje, toda vergonha, todo pensamento, o que as pessoas pensam de mim, o que elas estão achando, isso não vai ter mais poder sobre você. Porque o Espírito Santo faz morar em você. Em nome de Jesus. A partir de hoje, nenhum espírito maligno mais vai ter poder sobre a sua vida. Nenhum espírito maligno mais. Não, não, não. Você já venceu essa luta. E através de você, muitas pessoas vão vir e vão conhecer o amor de Jesus. Toda essa dor que você está passando hoje, cada dor, cada tristeza que você está passando hoje, que muitas vezes você não consegue falar para ninguém, vai produzir em você uma unção para curar os corações, para curar aqueles que estão machucados, para curar aqueles que foi ferido no mesmo lugar que você foi ferido. A partir de hoje, a presença do Espírito faz morada em você e se aposta do seu coração, em nome de Jesus. E quando você for nos lugares e sentir de falar de Jesus, não tenha medo, porque é o próprio Espírito falando no seu coração. A partir de hoje, quem habita em você, na sua mente, nos seus pensamentos, é o Espírito. Seja cheia, cheia do Espírito. Cheia, seja cheia. No nome de Jesus. Oh, obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A partir de hoje, guardem esse dia. Nunca mais vocês vão ser a mesma. Principalmente você, barulho. A presença de Deus está em vocês. Vocês podem sair daqui agora e fazer, e falhar, e errar, tentando acertar. Mas dentro de vocês, no coração de vocês, sempre vocês vão sentir vontade de voltar para Deus, de buscar Deus. Sabe? A partir de hoje, o Espírito Santo faz morada em vocês. Os seus pensamentos, a sua mente, as coisas que você tem dúvida, ainda não entende, Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Amém? Sim.